Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Nosso encontro semanal. Lembrando para vocês que durante a semana, né, nós temos 3 aulas de ciências e só temos 2 vídeos. Então, como explicar isso para vocês? A primeira videoaula corresponde a uma aula e a segunda videoaula corresponde à segunda e à terceira aula semanal, certo? Então, para vocês entenderem como é que funciona aí. Na aula anterior, né, na última semana, nós fizemos revisão sobre os nutrientes, né, dos alimentos, sobre a alimentação adequada, alimentação saudável. Então, nós falamos sobre os nutrientes. Quem está lembrado aí? Quais são os nutrientes? Encontrados nos alimentos? Lipídios, carboidratos e proteínas. Nós também vimos as vitaminas e os problemas de saúde que causam, né, a falta das vitaminas. Agora nós daremos continuidade a esse tema. Nós falaremos sobre a descoberta das vitaminas. Então, fiquem conosco aqui, vamos seguir para o nosso livro, a partir da página 124 e vamos até a página 127. Vamos ver melhor essa questão das vitaminas. Olha aí. A descoberta das vitaminas. Desde a antiguidade, o ser humano já sabia que certos alimentos ajudavam a curar determinadas doenças. No Egito Antigo, por exemplo, era sabido que o fígado de boi podia curar a cegueira noturna. Mas nem sempre era possível descobrir quais alimentos podiam resolver alterações relacionadas à carência de nutrientes, ou mesmo identificar que doenças eram essas. A época conhecida como a Era das Grandes Navegações começou no final do século XV e terminou no início do século XVII. Nessa época, os portugueses, seguidos depois por navegadores espanhóis e outros europeus, com melhores embarcações e instrumentos de navegação, expandiram o comércio com outros continentes e formaram grandes impérios coloniais. Em determinado momento de viagens muito longas, a dieta passava a ser limitada a carne salgada e bolachas de farinha de trigo ou centeio. A falta de alimentos ricos em vitamina C fazia com que muitos marinheiros morressem depois de sofrer hemorragias nas articulações e nas gengivas. Em 1747, o médico escocês James Lind notou que a ingestão de frutas cítricas poderia prevenir esses problemas, mas nem todos aceitaram esse fato, achando que bastava manter a boa higiene e a prática de atividades físicas. Olha aí a imagem representando, né, James Lind, conquistador do escorbuto, de Robert Thom. É uma tela, né? Outro caso, no caso aqui, representa os marinheiros, né, e eles estão dando aí, para que eles possam ingerir as frutas cítricas. E o que são frutas cítricas, gente? É laranja, limão, tangerina, né? São ricas em vitamina C. Outro caso foi o de certas regiões da Ásia, onde muitas pessoas alimentavam-se principalmente de arroz polido, que é um arroz sem casca, adquirindo a doença hoje conhecida como beriberi. Em 1884, o médico Kanehiro Takaki observou que entre marinheiros com dieta variada havia muito menos beriberi que entre aqueles que comiam praticamente só arroz. No entanto, Takaki não soube identificar o fator responsável pela doença. Em 1912, o bioquímico polonês Casimir Funk descobriu um composto presente na casca do arroz que prevenia o beriberi. Foi esse pesquisador que propôs o termo vitamina para a substância. Então, observem assim, que eles identificaram os problemas, né, ainda sem saber a causa, mas identificaram os problemas causados nessas pessoas a partir da alimentação. Os estudos em animais e o desenvolvimento de novos instrumentos de análise química possibilitaram, aos poucos, o esclarecimento das estruturas químicas das vitaminas. Esse trabalho foi feito por um grande número de pesquisadores. Essa é uma característica importante na investigação científica. Que característica? É uma atividade coletiva que ocorre por meio de interação entre grupos de pesquisas
formados por muitos pesquisadores, todos discutindo e divulgando os conhecimentos produzidos. Gente, algo semelhante acontece agora, né, com relação a essa pandemia, ao coronavírus, que é o que acontece em todo o mundo. A investigação científica, todos os cientistas, né, estão investigando para conhecer melhor essa doença, para saber o que fazer, como tratar, como ela se comporta em determinado grupo de pessoas, né, determinado ritmo de vida das pessoas. Então, todas as investigações colaboram uma com a outra. Todo mundo está investigando e todo mundo contribui. Então, é muito importante, né? E é uma característica importante essa, né? Essa atividade coletiva, onde muitos grupos realizam em torno de um mesmo eixo, né? O mesmo objeto. E tudo que vier é muito bom, né? Toda informação que eles conseguirem é muito bom, serve para todo mundo. Mas vamos dar continuidade. Nós falamos agora sobre as vitaminas, não é? Que são substâncias presentes, né, nos alimentos. Agora vamos falar sobre sais minerais e água. Os sais minerais participam de diversas funções do corpo. Por exemplo, cálcio e fósforo formam os ossos e os dentes. Além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos, sódio, potássio e cloro influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo e atuam nas funções de músculos e nervos. Vamos conhecer melhor as principais funções de determinados sais minerais. Vamos começar a falar do cálcio e fósforo. Eles formam os ossos e os dentes, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. São encontrados em abundância nos laticínios, nas hortaliças de folhas verdes, né, o brócolis, espinafre, e nos ovos. Então, lembrem que, como as vitaminas, né, os alimentos, eles podem nos fornecer uma série de nutrientes. E um mesmo alimento, né, ele pode conter vários nutrientes diferentes, né? Então, observe aí, os ovos, mais uma vez, que nós citamos bastante nas aulas anteriores, ele é muito rico, né, em uma série de nutrientes, tem vitaminas, tem os outros nutrientes lá de proteínas, carboidratos, né, e também os sais minerais, ele também é composto por isso, então é um alimento bastante rico. Vamos falar de sódio, potássio e cloro. Eles influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo e atuam nas funções dos músculos e nervos. São encontrados em muitos alimentos. O sódio e o cloro fazem parte do sal de cozinha. E o potássio aparece em grande quantidade nas frutas, nas verduras e no feijão. Vamos falar de outro? O ferro. Forma a hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio no sangue. Olha aqui, proteína presente nas hemácias, ou glóbulos vermelhos, que fazem parte do sangue. Por isso, a deficiência de ferro pode causar fraqueza, né, mal-estar, cansaço, dificuldade de respirar, entre outros problemas. Esses são os sintomas da anemia, doença comum em crianças subnutridas e pessoas com vermes ou que estejam perdendo sangue pelas fezes. O ferro é encontrado no fígado, em carnes vermelhas, na gema de ovo, no feijão e em hortaliças de folhas verdes. Vamos falar de outro? O iodo. Faz parte dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que controla a produção de energia na célula e o crescimento do corpo. A falta de iodo leva ao mau funcionamento da tireoide, que aumenta exageradamente de tamanho, que é o bócio ou papeira. Já ouviram falar, gente, de papeira? O bócio é comum em regiões onde o solo é pobre em iodo, o que causa deficiência nesse elemento dos alimentos ali produzidos. Para evitar o problema, há uma lei brasileira que obriga a adição de iodo ao sal de cozinha. Se vocês observarem na embalagem, no saquinho do sal que a gente compra, aí está lá escrito assim, sal iodado. Quer dizer que tem adição de iodo, né, no sal. Então, por conta de uma lei, né, esse iodo sempre está presente no sal de cozinha. Eu já vi alguns nutricionistas defendendo que a quantidade de iodo colocada no sal é muito pouca para o que a gente precisa, né, que precisa consumir mais.
E também, assim, nós já precisamos evitar o sal, né? Porque sal em excesso nos faz mal, né? Faz mal à nossa saúde e a gente já precisa evitar. O flúor participa na formação de ossos e dentes. Existe em todos os alimentos, mas em muitas cidades o flúor é adicionado à água encanada como medida auxiliar na prevenção de cáries. Vocês lembram lá da visita do dentista na escola e eles fazem aplicação de flúor? Então, é esse flúor aí que nós estamos falando, né? Aqui é o aumento da tireoide, né? Por falta de iodo, é o bócio. Olha aí que feio que fica, né? Fica bem estranho. Muito bem. Finalmente, as transformações químicas necessárias à manutenção da vida somente são possíveis se as substâncias estiverem dissolvidas em água. No sangue, nutrientes e outras substâncias são transportados dissolvidos no plasma, cuja maior parte é água. As substâncias eliminadas pela urina também são dissolvidas em água. Por isso, é importante que nosso corpo esteja sempre bem hidratado. Então, observe que essas transformações químicas acontecem precisando de água, né? Observe aí, como foi citado agora, tudo precisa de água, tudo é dissolvido na água, os nutrientes, as substâncias são dissolvidas, são eliminadas também, dissolvidas em água. Então, a água é fundamental para a nossa vida. Para uma pessoa obter todos os nutrientes de que necessita a fim de se manter saudável, é preciso ter uma dieta variada, além de ser diversificada, não é? O que seria diversificada? Alimentos variados, né? Alimentos diversificados, não comer sempre apenas a mesma coisa sempre, né? Sempre repetindo, é variar. Coma fruta, coma alimentos ricos em carboidratos, alimentos ricos em lipídios, alimentos ricos em proteínas, né? Os legumes, tem uma infinidade de frutas, uma infinidade de legumes, que é justamente para que a gente possa variar e obter todos os nutrientes necessários. Aí uma perguntinha aqui, você toma bastante água ao longo do dia? Então, durante a prática de exercícios ou em dias quentes, por exemplo, a produção de suor é mais intensa. Nesses casos, é preciso beber líquidos em quantidade suficiente para repor a água perdida pelo organismo. Continuando, né, vamos falar sobre segurança alimentar. Já ouviram esse termo? Para a Organização das Nações Unidas, né, para a Agricultura e Alimentação, uma população tem bom nível de segurança alimentar quando todas as pessoas têm acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidade adequada para uma vida ativa e saudável. Na ausência dessas condições, ocorre a insegurança alimentar. Em 2017, havia no mundo cerca de 108 milhões de pessoas em situação grave de insegurança alimentar, representando sério risco para a saúde. Observe, gente, quantas pessoas? 108 milhões de pessoas. Tá sério, né? Imagine agora com essa pandemia, que é o que a gente vê muito na mídia, não é? As pessoas precisando de mais, passando fome, passando necessidades. Entre a série de medidas que devem ser tomadas pelos governos para garantir a segurança alimentar de uma população, estão. O que é que o governo pode fazer, gente? Deve fazer. Disponibilizar alimentos em quantidade e variedade suficientes para atender às necessidades das pessoas e apoiar sistemas de produção agrícola de países menos favorecidos. É importante ainda combater perdas e desperdício de alimentos ao longo da cadeia de produção e no consumo. É evitar todo o desperdício possível, não é? Afinal de contas, enquanto já pensou, você está jogando, né, está descartando um alimento que está bom, ou permitindo que ele se estrague, né, enquanto tem outras pessoas justamente precisando daquele alimento. Então, não podemos fazer isso, né? Outro tema, a desnutrição. A desnutrição é a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. A falta de recursos para uma alimentação equilibrada ou ainda maus hábitos alimentares, né? Às vezes a pessoa não se alimenta bem porque não tem o que comer, mas não é só assim. Às vezes a pessoa se alimenta mal, né? Não se alimenta bem porque não tem o hábito de comer alimentos saudáveis, né? Quantas vezes a gente ouve, né? Ah, meu filho só gosta de comer, só gosta de lanchar, só gosta de comer fritura, né? Não gosta de comer verduras,
né? Tem a dificuldade para comer salada, para comer alimentos saudáveis, tem dificuldade. Então, podemos encontrar várias situações, né? Às vezes não é só a falta de alimento em casa, como também é o mau hábito, né? A pessoa se alimenta mal, é acostumado a comer mal e não quer saber de comer bem. Foi acostumado, e é difícil, né? Tem que mudar os hábitos. Ingerir essa falta, né? Essa alimentação desequilibrada pode causar problemas de desnutrição. Ingerir a quantidade necessária de calorias ou mesmo quantidades acima do que seria o recomendado não garantem boa saúde. Então, não é comer demais, né? Não é comer muito. E ao contrário do que se pensa, pessoas obesas também podem ficar desnutridas. Olha aí, gente, que coisa interessante, não é? Além disso, algumas pessoas podem ter problemas de absorção de algum nutriente. Outra causa da desnutrição são os vermes intestinais, cuja incidência é mais elevada, principalmente em pessoas que moram em regiões sem saneamento básico. Nós falamos nas aulas anteriores, né, a respeito da importância do saneamento básico para a manutenção da saúde. É justamente essa falta de saneamento básico, né, que causa muitas doenças, muitos problemas de saúde das pessoas. Agora falando sobre as vermes, né? Esses parasitas consomem os nutrientes dos alimentos digeridos e causam problemas no sistema digestório, dificultando a absorção de nutrientes. A desnutrição pode provocar o atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer as defesas do indivíduo, facilitando o desenvolvimento de doenças infecciosas. Então, para o controle dos vermes, né, intestinais, é necessário fazer exames de fezes, né? A gente faz exame de fezes, aí leva o médico vai identificar quais foram os parasitas encontrados nas fezes, para poder passar o medicamento adequado, né, para a gente combater. E manter, né, a higiene o máximo possível, para que não voltem rapidinho, né? Eu acredito que seja impossível, né, a gente viver sem nenhum parasita. Aqui e acolá eles vão, seja uma vacilada nossa, né, não lavou a mão direito, comer um alimento, uma fruta que estava exposta, que não lavou direitinho, pode estar acontecendo. Mas, assim, é muito importante a gente procurar manter os melhores, da maneira melhor que a gente puder, os hábitos de higiene, né, para estar evitando os problemas. Continuando, o risco de desnutrição da infância aumenta depois que a criança para de tomar leite materno. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Esse alimento contém todos os nutrientes e calorias necessários, além de ser isento de bactérias e fornecer anticorpos que protegem o bebê contra infecções. Então, olha aí a mamãe amamentando, né? É muito importante a amamentação. Falando de outro tópico aqui, é a obesidade, mas ele será tratado na próxima aula, né? Agora nós faremos a nossa atividade. Gente, na página 133, né? Questão de 10 até a 12. Vamos lá para a questão 12. Quando o camelo fica muito tempo sem comer, suas córcovas diminuem. Você saberia explicar por quê? Pista, viu? A córcova não é um reservatório de água, como muitos pensam. E aí, por que é que diminui? Gente, essa palavra aí, né, o nome desses montes que tem no camelo, né? Córcova, algumas pessoas chamam de córcovas, outras de corcova. Mas vamos lá, voltando à pergunta, né? Você saberia explicar por que as corcovas diminuem se ele ficar muito tempo sem comer? O que é que vocês acham? Não é reservatório de água. Vocês sabem de onde é que ele vai retirar a água, né? Que o camelo, de onde é que ele vai retirar a água para o seu corpo. Vamos lá? Vamos responder. Porque o organismo do camelo usa a gordura da corcova como fonte de energia. Então, por isso que ele vai diminuindo esse tamanho, né, da corcova. A questão 11. Um adulto com atividades normais precisa de 0,8 gramas de proteínas por quilograma de peso. Porque essa quantidade necessária é maior em crianças, que pode chegar, né, a 1 grama de quilograma de peso. Por que vocês acham que em crianças ele vai precisar de mais proteína? O que é que tem nas crianças que vai ser mais necessário? Já imaginaram?
Vamos lá? Porque as proteínas são alimentos construtores e as crianças estão em fase de crescimento. Por isso que elas precisam tanta proteína, de proteína, né? Pela fase de crescimento que estão passando. Aí a questão 12. O rato canguru, um pequeno mamífero dos desertos estadunidenses, não bebe água, gente. Ó, um rato que não bebe água. De onde vem a água necessária ao organismo dele? Ele não bebe água, mas a gente sabe que todos os seres vivos precisam de água, não é? Então, ele não bebe água. E de onde é que ele vai retirar essa água que ele necessita para o organismo? Dos alimentos, né, que ele consome. Muito bem. Então, estão respondidas, né, as nossas questões, bem pouquinhas, né, rapidinho a gente fez, estão respondidas. Na próxima aula a gente segue, né, fazendo mais atividades e vendo mais um pouquinho do nosso conteúdo, tá certo? Então, até lá, fiquem com Deus.